Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande potencial de valorização nas ações da Petrobras. A Petrobras, nos preços atuais, pode subir mais de 200%, pessoal. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Fora grandes dividendos que a Petrobras pode pagar para os seus investidores no médio e longo prazo. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, existe um fator de crescimento aqui para os investidores de Petrobras que estão aproveitando agora, que a empresa poderia sim ser uma das grandes geradoras de retorno da Bolsa Brasileira. Isso aqui vai fazer a empresa crescer ainda mais no médio a longo prazo. Fora que também vamos falar sobre as ações da Vale e um mega dividendo que a Vale anunciou para os seus acionistas, tá? E vamos falar também sobre o Banco do Brasil e essa nova reestruturação que pode virar o jogo aqui para o Banco do Brasil no médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com a Petrobras. A Petrobras, pessoal, quando a gente já olha aqui, ó, para os múltiplos, a gente percebe que sim, é uma das petrolíferas mais baratas que temos aqui na bolsa. Por quê? Já observando pelo seu próprio indicador EV sobre EBITDA, que mede a geração de caixa sobre o valor de firma dela, que o valor de firma nada mais é do que o valor de mercado, que é o quanto a empresa vale na bolsa, somado, né, consequentemente com todas as outras ali operações da empresa. Então, quando a gente desconta o valor de firma, a gente tira a dívida líquida, soma mais a dívida, soma tecnicamente o bruto que vale a empresa, somando tudo que ela tem na sua operação. E aí você vai subtrair pelo EBITDA, que é a geração de caixa antes dos impostos, tá? Consequentemente, isso funciona muito para ações cíclicas, por quê, pessoal? Justamente por conta de que empresas de commodities têm dívida na sua composição. Não é que nem você analisar bancos, tá? Que você pode olhar inteiramente para o PL, preço sobre lucro. É muito mais preferível, né, que você olhe para a geração de caixa, porque ela não sofre ali questões pontuais, questões fiscais com relação à sua geração de caixa e resultados. E hoje percebemos que a Petro, no atual patamar de preço do barril de petróleo, ela tem conseguido ter ali 250 bi de EBITDA por ano. O que, se eu multiplicar isso aqui pela própria média de Petrobras, que fica na faixa de 8 a 7,5 vezes, tá? Numa média um pouco menos conservadora, fica na parte ali mais ou menos em 2 trilhões. Então, se eu tirar a dívida líquida da Petro, podemos ter um valor de mercado de 1,6 trilhão de reais, que dividido aqui, ó, pelo preço atual, pelo valor de mercado atual da Petrobras, nós temos um potencial de alta nas ações de 293%. Isso apenas para a empresa regredir a sua média. Vocês estão vendo aí como que Petro hoje poderia estar barata? Parece ser sim bastante interessante. E não somente isso, se a gente utilizar aqui, ó, o próprio preço justo do Benjamin Graham, né, que a gente olha aqui para essas ações mais de commodities, se eu pegar aqui, ó, um EV/EBITDA, um EBITDA por ação na faixa de 10 a 11 vezes e multiplicar pelo valor patrimonial que tem sido em 32,81, temos aqui para a Petrobras, pessoal, um preço justo de R$ 85, que dividido por esta cotação aqui, ó, aproximada de 32, nos dá um potencial de alta de 168%, tá? Perceba que Petro, no cenário mais conservador, já pode subir mais de 100% apenas para regredir na sua média histórica. Fora esses bons dividendos, se o preço do barril continuar acima de $40, ela tende a pagar bons dividendos para o investidor, tanto pelo mínimo que ela paga, somado ao operacional. E como ela paga advindo do fluxo de caixa livre, se ela continuar ali contemplando 45%, podemos ter uma distribuição em Petrobras aproximada de 5,8%, tá? Apenas com o seu dividendo mínimo. Olha só que legal, o dividendo mínimo dela
tende a ser de 5,8. Agora você imagina aqui, ó, somado a um operacional, ela poderia pagar mais de 11,6% ao ano em dividendos. Fora também bom potencial de valorização que você tem nas ações da empresa. E Petrobras foi um dos maiores retornos da bolsa, né? Nos últimos 10 anos deu 1.361% de retorno. Por isso que eu continuo enfatizando, continuo comprando a carteira. Ela representa uma posição interessante. Hoje eu tenho 7% da carteira em ações da Petrobras e pretendo sim, né? Quando eu atingir minha meta de ações aqui no Itaú, que eu ainda enxergo que o Itaú tá barato, mesmo após a alta recente, eu posso voltar sim a comprar ações da Petrobras no médio a longo prazo. Agora, tratando-se de Vale, pessoal, que também é uma das posições da carteira do canal. Infelizmente, com dor no coração, não estou conseguindo mais comprar Vale, porque o preço acabou subindo forte, eu estou comprando outras agora na carteira. Eu, infelizmente, não tive caixa suficiente, né, para aproveitar mais a Vale, porque quando eu comecei a comprar aqui, ó, nos R$57, a ação já disparou fortemente com uma alta no preço do minério de ferro. E detalhe, eu acredito que vai subir ainda mais, essa daqui é a minha visão, tá? Até porque a Vale, pessoal, anunciou recentemente um dividendo hoje de R$3,35 por ação. Um dividendo que o mercado já estava meio que esperando, mas esperava que seria menor. A Vale surpreendeu, tá? Aprova uma remuneração de R$3,58 por ação para os acionistas que foram aprovadas hoje e farão jus ao pagamento dos acionistas que têm ali ações até o dia 11 de dezembro. Então, se eu pegar esse dividendo de Vale e subtrair pela cotação atual, temos aqui um dividendo aproximado, porque é puro dividendo, tá? De 5%, é muito dividendo. Mesmo que minha posição seja pequena em Vale, eu tenho ali 74 ações e a menor posição da carteira do canal, infelizmente, não deu tempo de eu acumular muito, eu queria deixar uma posição parecida com a da Petrobras, mas a ação acabou subindo forte. Consequentemente aí, eu vou receber de dividendos R$247 de Vale. Se eu tivesse acumulado mais ações, quem sabe umas 200 ações de Vale, sabe quanto que eu iria receber, pessoal? Aproximadamente, tá? Uns R$696. Porém, aí é que tá, não deu tempo, né? Infelizmente, não dá tempo, às vezes, da gente acumular. Quando a gente começa a comprar uma posição, essa ação acaba estourando a sua margem, subindo, mas como você é acionista da empresa de longo prazo, eu tenho certeza que ela vai me apresentar novas oportunidades de compra. Nesse preço ainda enxergo barata, né? Mas como eu tô comprando Itaú e outras ações, consequentemente deixei a Vale um pouquinho de lado por enquanto. Hoje a Vale é uma das ações mais baratas da bolsa quando a gente olha para o setor de mineração, deu mais de 800% de retorno total nos últimos 10 anos e a empresa tem tido uma margem boa, um ROI bom, uma dívida líquida controlada. Tanto ela quanto a Petrobras possuem um baixo custo de extração, tanto na parte de minério de ferro e de barril de petróleo. O custo de extração da Petro é de $28 o barril, o da Vale é de $54 a pelota. E ambas essas commodities negociam muito acima desse custo caixa. Fora que se elas continuarem reduzindo esse custo caixa no longo prazo, cada vez mais essas ações, essas empresas vão ficando mais eficientes, menos dependentes de uma valorização expressiva nos preços das suas commodities para que elas tenham um bom resultado, né? E o mercado jamais vai deixar o preço dessas commodities se desvalorizarem de maneira perpétua, porque isso tende a inviabilizar a produção global, tanto de minério e de petróleo, que são itens essenciais no cotidiano global, né? Então isso é muito interessante a gente sempre salientar aqui. E a questão é o preço. Sabemos que é uma empresa de muita qualidade, né? Muito necessária no mundo todo. Se eu pegar aqui, ó, o preço justo da Vale hoje, considerando pela lógica do próprio Benjamin Graham, que funciona para empresas da velha economia, vamos pegar o EBITDA por ação de Vale. Com o preço de minério atual, ela consegue ter um EBITDA projetivo de 80 bi, mais ou menos aqui, 80 bilhões de reais, tá? Se eu dividir isso aqui pela quantidade de ações de Vale, podemos ter um dividendo ou um EBITDA por ação de 17,62. Então, 22,5 vezes 17 vezes aqui 48, preço justo das ações de R$135, que dividido pelo preço atual de 66, potencial de alta de 100%. Eu percebo que mesmo após essa alta, a Vale aparentemente ainda continua barata. Eu só espero aí um recuo da empresa para que eu consiga comprar um pouco mais, né? Que aparente uma oportunidade um pouco mais clara. Se ela ainda estivesse ali nos R$60, 58, com certeza eu faria mais aportes aqui em Vale, porque Vale raramente proporciona oportunidade de preço interessante. É uma empresa de muita qualidade, só tende a cair mesmo caso haja desvalorização no preço da pelota do minério de ferro. Fora que hoje também negocia um EV/EBITDA baixo.
mais ou menos, aí esse EV/EBITDA está desatualizado, o EV/EBITDA dela natural fica de 4 a 5 vezes, a média da empresa é negociar em 10 a 11 vezes, não fala aqui, tá? Então perceba que também seria uma empresa com bom potencial tanto de alta e de bons pagamentos de dividendo operacional, fora esse extraordinário que vai entrar aqui na conta dos investidores. E agora falando do Banco do Brasil, pessoal, que tem passado uma crise difícil relativa ao agronegócio, que já tem uma expectativa, pelo menos de inflexão barra melhora. Olha, pessoal, de fato o Banco do Brasil, ele tem sofrido uma questão complicada, né? Resultado caindo, porém já não é a primeira crise do Banco do Brasil. Acredito que seja muito passageiro. E perceba que o próprio Banco do Brasil diz que está se adaptando e apresenta plano para virar o jogo. Entenda, a própria notícia salientou de que a própria MP, né, 1314, já vai começar a surtir efeito a partir do primeiro trimestre de 2026. Essa MP deu uma atrasada, já era para trazer ali uma mudança no quarto tri. Mas no quarto trimestre, já pelo fato de a própria taxa Selic começar a se reduzir em janeiro, que já tem expectativa aí, o agro já deu ali uma tapeada, né? Acredito que o resultado do Banco do Brasil já venha pelo menos um pouco acima do que o terceiro trimestre, pelo menos ali em 4 a 4,5 bilhões, já com uma leve melhora em relação ao trimestre anterior. E uma melhora mais perceptível e relevante a partir do primeiro trimestre de 2026, tá? Perceba que o mercado mudou e o Banco do Brasil está se adaptando a ele, avaliou o JP Morgan, né? O agronegócio é o principal escopo e o banco cita aqui, ó, que permite a utilização de recursos, né? Ele dispõe aqui do Tesouro Nacional para a liquidação e a amortização de dívidas rurais. Então o banco está se movendo para fazer o mais rápido possível essa retomada da rentabilidade. E supondo que ano que vem, né, o Banco do Brasil tenha uma retomada, que existe uma grande probabilidade disso acontecer, já pelo fato da baixa na Selic, que já tende a impulsionar o resultado financeiro do Banco do Brasil, já por diminuir, baratear o custo de captação. Podemos ter aí, se o banco reportar esse ano um lucro que seja de 20 bi, né, no cenário aqui intermediário, para o ano que vem, se o lucro aumentar em 25%, o banco pode lucrar de 25 a 26 bilhões. E quem sabe para o próximo ano ele recupere mais 25%, voltando ali para os seus 30 a 31 bilhões de lucro normalmente, tá? Aqui o banco já tem recuperado pelo menos toda a sua rentabilidade, voltando a ter um ROI médio, considerando o patrimônio líquido que será ali do ano de 2027, no final de 2026, o banco voltará a ter um ROI de 15% a 16%, que já fica em linha com o ROI médio do Banco do Brasil. Fora que ele pode abrir a torneira, quando ele voltar a ter um lucro líquido maior, quem sabe o payout voltando ali para a faixa dos 40% a 45%, que pode proporcionar para o acionista que está comprando hoje um dividendo de 11,1%, fora todo esse potencial de alta, já que as ações do Banco do Brasil negociam abaixo do valor patrimonial, uma alta de mais de 40% em vista apenas para negociar em suas médias. E colocando aqui, ó, o próprio preço justo, né, do Benjamin Graham, mesmo sendo pessimista para Banco do Brasil, temos um potencial de alta nas ações aproximado de 114%. E a ação poderia subir ainda mais com essa retomada aqui de resultados. Fora que a própria gestão disse que prevê dividendos extraordinários caso a recuperação seja aí bem sucedida. Então é muito importante isso, tá, pessoal? Porque essa recuperação bem sucedida já vai fazer com que o Banco do Brasil possa ter um resultado interessante aí no médio a longo prazo, tá? E o banco já recuperando essa rentabilidade, então, nem se fala, o banco vai proporcionar aí um resultado bem expressivo no médio a longo prazo. Nossa, Pablo, muito difícil fazer o que você faz. Eu queria ter todo esse conhecimento, porém aí é que tá. Eu não tenho tanto conhecimento, tá muito difícil para mim meu dia a dia, eu sou iniciante de bolsa e eu que já sou avançado, não tenho tempo para ficar olhando a bolsa todo dia. Bom, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso, tá? E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar aqui em tempo real.
Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. Cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real, já te garantindo isso aqui tudo para vocês, tá? E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo. Primeiro comentário fixado e também estará disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Petrobras, Vale e Banco do Brasil. Em particular, tenho sim as 3 ações na carteira e sigo comprando com bastante força, otimista de que essas empresas vão me trazer um bom resultado no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até um próximo vídeo e fui!